Fala pessoal, bem-vindos a mais um episódio do Universo Generalista. Antes de a gente dar o start aqui com o nosso episódio com o Henrique Carneiro, eu e o Caio gostaríamos de dar alguma palavrinha com vocês. A gente gostaria de passar alguns tópicos importantes para a gente finalizar alguns assuntos relacionados a esse ano, não é isso, Caio? É isso aí. Eu acho que a primeira coisa, né, em relação a esse ano, eu acho que agradecer as pessoas que apoiaram a gente durante o ano todo, ou que ouviram o nosso podcast durante o ano todo. A gente foi moldando ele conforme a pandemia, né? Eu acho que isso a gente foi ficando claro. E a gente começou, a ideia era ter muito mais episódios gravados ao vivo, né, com convidados ao vivo, porém a pandemia foi deixando isso cada vez mais de canto e a gente foi se adaptando para conteúdos mais online e remoto, né? Então, as entrevistas foram feitas praticamente depois de março, todas foram feitas online. Então, acho que a última foi em março com o Walter Neves, que eu fui falar com ele, e depois de lá a gente foi tocando tudo online. Pois é, e a gente agradece, né, por esse período, e foi um período bom de transformações, que a gente pôde utilizar algumas plataformas que estavam um pouquinho mais afastadas, como o YouTube, a gente pôde crescer também um pouco nessa plataforma, por utilizar o vídeo nas gravações, né, mas provavelmente a gente gostaria de, no futuro, aí, retomar as gravações presenciais e utilizar o microfone, que também muita gente apoiou a gente, para a gente adquirir esse microfone profissional. Então, no futuro, a nossa ideia é a gente conseguir voltar, pelo menos para algumas entrevistas, alguns encontros presenciais, que valoriza bastante uma interação, né? A nossa interação acho que fica mais interessante nesses momentos. E se você gosta do nosso podcast, curte os episódios, acho que a melhor forma de você conseguir ajudar a gente, primeiro é divulgando, né? Acho que divulgando nos grupos de WhatsApp, em outras plataformas que você tem contato, curtindo os episódios, curtindo as postagens que a gente também tem no Instagram, comentando, então tudo isso acho que ajuda no algoritmo, né? Comentando, interagindo com a gente. E também a plataforma de apoio que a gente já tem à disposição, que tá nas descrições de todos os episódios, e que provavelmente no próximo ano a gente vai conseguir adquirir outras formas de plataforma de apoio. Mas fica aqui o nosso agradecimento e as principais formas de vocês conseguirem ajudar a gente. E se inscrevendo também nos canais, né? Em especial no YouTube, que é o que a gente começou mais tardiamente, e no Spotify também, que é uma das plataformas em ascensão no universo de podcast, e a gente tem crescido bastante por lá, então, se vocês puderem se inscrever nesses dois canais oficialmente, seria muito legal para a gente, ajudaria muito. A gente tem novidades para o ano que vem, mas para o primeiro semestre, a gente não tem uma data exata ainda, mas assim que tiver tudo pronto, a gente vai fazer um episódio a respeito disso, para passar todas as informações para vocês, mas siga também a gente no Instagram, a gente publica pouca coisa lá por enquanto, mas ano que vem a gente quer publicar bastante coisa por lá, bastante trechos das entrevistas e com bastante informação e divulgação de tudo que a gente gravou até então e nas próximas das gravações futuras. Acho que é isso, pessoal. Então, fiquem agora aí com esse episódio, com essa entrevista com o Henrique Carneiro, que é um assunto que o Bruno, a gente adorou conversar com ele, foi uma entrevista muito boa. E é isso, ficamos por aqui e até a próxima. Valeu, pessoal. Até logo. Fala, galera. Bem-vindos a mais um episódio do podcast Universo Generalista. Meu nome é Bruno Marcella. Eu sou o Caio Hux Pirandelli e hoje estamos aqui com um convidado, Henrique Carneiro. Henrique, obrigado por ter aceito o nosso convite. Prazer é meu, eu que agradeço o convite. Então, eu vou falar o currículo aqui rapidinho do Henrique, para quem não conhece, e a gente já começa batendo um papo. Ele é historiador, com mestrado e doutorado em História Social pela Faculdade de Filosofia, Letras e Ciências Humanas da Universidade de São Paulo, onde também é professor de História Moderna. Foi professor de História do Brasil República na Universidade Federal de Ouro Preto. Leciona e desenvolve pesquisas em História da Alimentação, das Bebidas e das Drogas. E autor dos livros Drogas, Álcool e Drogas na História do Brasil, publicado em 2005. Bebidas, Abstinência e Temperança na História Antiga e Moderna, publicado em 2010.
e Drogas, a História do Proibicionismo, publicado mais recentemente em 2018. Então, Henrique, a gente sempre começa com a pergunta de trajetória, né? Como é que você chegou, qual foi o seu fascínio com no estudo de história e como que você chegou na temática de drogas, e alimentação e drogas? Então, a primeira faculdade que eu comecei foi jornalismo, mas eu fiquei apenas 6 meses na Casper Libero, e aí eu consegui passar no vestibular da USP no curso que realmente eu desejava, que era História. Eu tinha uma atração muito grande pelas ciências humanas, e eu via a história como uma espécie assim de matriz universal de todas as disciplinas, porque você pode estudar engenharia, matemática, biologia, e sempre vai ter um aspecto histórico, porque, enfim, tudo está inserido na história. Então, eu via a história como a grande matriz do conhecimento humano em geral, né? E aí fui para a USP, fiz a graduação, depois fiz o mestrado, depois o doutorado, e agora sou professor na área de História Moderna. Legal. E a temática de drogas surgiu em que ponto, assim? Foi alguma coisa que você já... Por causa da minha, digamos assim, inquietude com as formas contemporâneas da regulação das drogas. Eu achava muito estranho que o tabaco, que tem uma origem indígena, americana, etc., se tornou uma droga a mais popular do mundo. Em praticamente nenhum lugar ela foi objeto de proibição no mundo contemporâneo. No passado já teve. E, em contraste, havia outras plantas que também eram fumadas, por exemplo, o caso da maconha, que sofria uma enorme perseguição. Então, eu tentava entender por que na história moderna certas plantas de origem não europeia foram aceitas e outras não. Aí eu acabei encontrando o Garcia da Horta, que é um português de origem judaica, que foi para a Índia e publicou em 1563 o primeiro livro que fazia o registro das drogas do Oriente. Chamava-se Colóquios do Simples das Drogas e das Coisas Medicinais da Índia. E ele publicou em português, em Goa, numa gráfica lá dos jesuítas e tal. Depois foi traduzido para o latim, e esse livro virou a primeira referência na história da farmácia e da botânica sobre o conhecimento, enfim, do Oriente, tanto o indiano como o árabe como o chinês. Aí eu fiz o meu mestrado focando na obra do Garcia da Horta. E, aliás, ele é o primeiro que vai registrar os efeitos psicoativos da maconha, que era chamada de bang, né, na Índia. Uhum. Legal. E, Henrique, caminhando já para suas linhas de pesquisa, seus estudos, você poderia passar para a gente brevemente como que é esse entendimento de drogas pelo mundo e se as drogas, como que foi essa categorização de ser chamada como drogas ou não? Porque se algumas culturas específicas já faziam essa separação ou se é algo muito mais recente, mais ocidental, como que funciona esse processo? Olha, as drogas, elas são, junto com os alimentos, os produtos mais importantes de todas as civilizações, de todas as culturas humanas. Elas são aquilo que a gente poderia chamar dos recursos primários da sobrevivência humana. É na seleção da flora, da vegetação, que a humanidade, desde a pré-história, encontra alimentos e outras substâncias que são até superiores aos alimentos, porque elas alimentam, digamos assim, a alma. Tanto no sentido de estimular como excitante, tipo café, folha de coca, etc., como no sentido de apaziguar, de dar condições de você dormir, de tranquilizar, de ser sedativo, que são, enfim, o ópio e uma série de outras substâncias. Então, a gente começou uma linha de pesquisa no Departamento de História, que atualmente está presente num laboratório de pesquisa que chama-se LEDA. Eu sou o coordenador, é o Laboratório de Estudos Históricos das Drogas e da Alimentação. E essas duas, digamos, dimensões da cultura humana, elas são análogas porque são as únicas que a gente ingere, que a gente absorve, a gente consubstancia. E não é um trocadilho a dizer que o grande problema das ingestões é a gestão delas, é gerir o que se ingere. Então, houve sempre restrições de tipo religioso, produtos que eram tabus, mesmo alimentares, mas também drogas. A palavra droga, ela é moderna, ela vem do holandês,
do século XV e XVI, quando começa a era das navegações, e significava seco, produto seco. Drock é a mesma raiz para o dry em inglês, né? E essa ideia de produtos secos era um pouco aquela coisa que tinha também no universo português de produtos secos e molhados. Então, os molhados era vinho, vinagre, azeite, e os secos eram, sobretudo, as especiarias, que a gente acha hoje em dia que são temperos, mas, na verdade, eram drogas importantíssimas. A pimenta do reino, a noz moscada, o cravo, a canela, o gengibre, o cardamomo. E essa busca das especiarias é que vai criar o primeiro ciclo de expansão do uso de drogas no mundo ocidental com esses produtos do Oriente, né? Depois, mais tarde, aí é uma outra história, vai vir o advento do proibicionismo, que é a seleção de certas substâncias serem consideradas lícitas e outras ilícitas. Mas isso só vai ocorrer no século XIX. Até o século XIX, as drogas foram, a gente pode dizer assim, o motor da expansão capitalista. Tanto as especiarias, como depois o chá, o tabaco, o café, o chocolate, o ópio, todas essas substâncias passam a ser algumas das principais mercadorias da época da chamada acumulação primitiva de capitais, né, que é a época do mercantilismo. Tá. Então a gente pode dizer assim que as drogas, né, assim, essas substâncias, vamos dizer assim, elas estavam presentes praticamente, ou pode-se dizer em todas as civilizações ou todas as culturas humanas, elas sempre tiveram espaço nelas, correto? Olha, sempre teve um papel fundamental, né, cultural fundamental. Para ser preciso, são raríssimas as culturas humanas que não têm drogas. Algumas são aquelas que vivem no mundo boreal, ou seja, no gelo. Então, os chamados inuits, eles não têm drogas porque não tem flora, não tem vegetação disponível. Sim. Mas todas as sociedades humanas que tiveram, enfim, a busca de recursos naturais na vegetação, além dos alimentos, também encontraram as drogas, seja como remédios, seja como substâncias excitantes ou tranquilizantes, ou até produtoras do êxtase, que vão ser aí muito importantes na origem da religiosidade e, enfim, de toda a ideia do divino, né? Até pensando, né, a nossa espécie, ela tem uma capacidade de alteração do ambiente, de exploração do ambiente muito ampla, né? Então, é inevitável chegar em alguma substância que vai ocasionar alguma mudança de percepção da realidade, ou enfim. Então, acho que se você tem a fauna e flora disponível, né, uma hora você chega nessas substâncias e eu acho que você diria que tem os seres humanos, eles, uma vez descobertos, eles veem um valor muito alto nesse tipo de substância, porque a gente vê que historicamente, ele ganha um papel muito forte nas culturas, né, em geral. Então, faz sentido esse raciocínio que a gente tem assim, a própria demanda, vamos dizer assim, por drogas, ela é tão alta porque a gente, quanto seres, né, humanos, a gente já tem essa vontade ou traz algo. Qual é essa característica que a gente pode trazer da droga que é algo tão atrativo para a gente? Olha, tem um farmacólogo estadunidense que se chama Ron Siegel, que ele vai dizer que a humanidade tem impulsos que são primordiais. É o que se chama em inglês de drive. Então, você tem uma espécie de coisa que te dirige, que te motiva, que te impulsiona. E ele diz que o primeiro grande drive é a sede e a fome. O segundo é a busca das drogas, mais até do que a sexualidade, ele coloca. Porque a sexualidade é algo que, digamos, o ser humano pode viver sem fazer sexo. É um imenso prazer, mas condiciona a reprodução da espécie, mas não condiciona a sobrevivência. Já as drogas se tornam indispensáveis não só para a alteração da percepção, mas, sobretudo, para modelar, ou a gente poderia dizer até modular, a nossa disposição, o nosso ânimo. Então, quando você está cansado, mastigar uma folha de coca, ou um grão de café, ou a folha do cat, ou, enfim, o guaraná, ou a erva mate do chimarrão, todas essas plantas animam o indivíduo e fazem com que ele fique mais disposto.
E exatamente o contrário, quando você está necessitando tranquilidade, anestesia, analgesia, se não houvesse a droga, a dor do mundo seria infinitamente superior. A nossa condição de seres governados pelo prazer e pela dor fazem com que as substâncias que administram a nossa capacidade de gerir o prazer e a dor se tornem, às vezes, até mais importantes que os alimentos, né? Por isso que elas foram divinizadas. Em quase todas as sociedades, as drogas são vistas como poderes mais do que mágicos, poderes até mesmo sobrenaturais, né? De Dionísio Baco, que é o deus do vinho no mundo ocidental, até uma série de outros complexos que vão dar esse valor às drogas, que é um valor, digamos assim, o maior que pode se atribuir a um produto. Legal. E é muito interessante, assim, porque eu acho que talvez as pessoas, principalmente quem está ouvindo, eu acho que não tem muito contato com esse universo das drogas, tem uma dificuldade de entender ela enquanto ferramenta também, né? Inclusive tem hipóteses até de propulsões culturais, são hipóteses que existem, né, dentro, que alguns autores trazem, de inovações culturais também, né? De você ter uma alteração, vamos dizer assim, principalmente com drogas psicodélicas, de alteração e novas percepções da realidade que podem se transformar em novos conjuntos simbólicos para a cultura, para a inovação, para um monte de coisa que as pessoas, às vezes, hoje, acho que não entendem muito bem esse processo, né, de como isso pode acontecer, mas é difícil, às vezes, a gente não imaginar mudanças culturais ou inovações culturais mais amplas sem esse processo, né? Sem ter essas substâncias no entorno, sendo usadas de forma ritualística ou tendo acesso a elas, né? Então, eu acho que talvez, até caminhando para a pergunta, né, do Bruno em seguida, que essa noção da droga enquanto ferramenta de criação de algo novo ou de novas experimentações, talvez tenha tido um papel fundamental na nossa espécie, né? Talvez a gente vendo do jeito como as coisas estão hoje, não vê a importância dessas inovações para a sobrevivência em ambientes distintos, diferentes, enfim. O que você acha sobre essa perspectiva, Henrique? Eu acho que é exatamente isso. Você usou uma palavra que é muito adequada, ferramenta, né? Eu gosto também da ideia que os franceses usam de utensílio, mas é uma espécie de ferramenta ou utensílio mental que serve para a gente obter uma série de coisas que às vezes são, digamos assim, imponderáveis, mas, por exemplo, a intensidade do convívio. Quando uma tribo está, enfim, envolvida numa celebração ritualística que é animada pela ingestão de certas drogas, eles encontram naquela cerimônia uma espécie de essência da sua coletividade, da sua gregariedade. Por isso que o Durkheim, que é um sociólogo francês, dizia que as drogas, e em particular o álcool, são lubrificantes sociais. Eles constituem a facilitação da nossa intimidade, digamos assim. E, por outro lado, tem um tipo de droga que você citou, que são os psicodélicos, que aí são excepcionais, porque elas produzem um estado de êxtase ou transe tão grande que, inevitavelmente, elas são imediatamente vinculadas com a ideia do divino. Então, os cogumelos, tanto os Amanita muscaria, aqueles cogumelos vermelhos de bolinhas brancas do mundo siberiano, como os cogumelos psilocybe, que são aqui do México, da América, tem também na Europa, etc., que são os mais comuns, eles foram usados em rituais religiosos, por exemplo, no México, em que eles eram denominados de a carne de Deus, porque Teonanacatl, porque comê-los fazia com que você se tornasse, digamos assim, imbuído da própria divindade, que é, aliás, a origem da palavra entusiasmo, né? Então, quando você está entusiasmado, você está com Deus dentro de si. Aí veio uma proposta de uma nova denominação para essas drogas, que é a ideia de enteogênicas, porque elas são conhecidas como alucinógenas, que é um termo impreciso, ou psicodélicas, mas que é um termo muito ligado à cultura contemporânea, urbana. Então, não dá muito para dizer que uma tribo indígena usava psicodélicos, mas eles usavam substâncias que traziam Deus para dentro deles, então eram enteogênicos, né? E essas substâncias, com certeza, foram fundamentais
na constituição de toda uma série, digamos assim, de patamares civilizacionais, de colaboração entre enfim, os membros de uma comunidade, no sentido de serem cada vez mais eficientes, seja para caça, seja para... Então, por exemplo, os indígenas que consomem a ayahuasca, muitas vezes usam a ayahuasca, que é usada também na religião do Santo Daime, para aprimorar a sua capacidade de caça, inclusive de caça noturna. Então, as drogas, com certeza, foram indispensáveis para esse metabolismo, digamos assim, do homem com a natureza, no qual não basta a gente ingerir nutrientes, a gente precisa ingerir também substâncias que têm um potencial farmacológico, né, e que dão aí, digamos, novos poderes para a humanidade, tanto o poder de suportar a sede, a fome, a dor, como de, às vezes, ver Deus, enfim, por meio de uma planta. Muito legal. E, Henrique, ainda um pouquinho nessa temática dessa universalidade, esse universal humano de usar as drogas, né? Tem registros pré-históricos de ter a droga como algo diferencial ou como você disse, ter esse significado maior de presença com Deus? Tem algum registro muito antigo? Olha, existem registros arqueológicos que são vestígios materiais de uso de drogas no período pré-histórico, ou seja, há cerca de 10 mil anos atrás, antes da Revolução Neolítica. Então tem uma região, por exemplo, muito conhecida no Iraque, que se chama Shanidar, e esse sítio arqueológico tem a presença de várias substâncias, entre as quais a efedra, que é uma substância excitante que dá a efedrina, e existe também registros na América de um uso muito antigo, tanto da coca como do cacto San Pedro, que tem a mescalina aqui na região andina, né? Também tem outros rapés que também se absorviam por inalação, e a relação com o divino é algo mais difícil da gente apreender, porque essas culturas não tinham registros escritos. Sim. Mas supõe-se que a própria ideia do xamanismo, que é uma espécie de prática tanto de cura, como de comunicação com os antepassados, como de voo da alma, etc., estaria vinculado a um conhecimento específico do potencial de certas drogas. O xamã é um fenômeno específico da Sibéria, e ele foi relacionado, a própria palavra vem de uma língua siberiana, e ele foi relacionado com essa cultura do cogumelo Amanita muscaria, né, que é aquele cogumelo vermelho de bolinhas brancas, que não por coincidência aparece em tudo quanto é decoração de duendes, de fadas, em jardins, etc. É uma sobrevivência até hoje desse potencial mágico do Amanita, né? Muito legal. E, Henrique, caminhando agora para essa questão mais do proibicionismo, né? Quando e onde especificamente ele surgiu e quais foram os critérios que foram utilizados? Olha, a proibição de drogas é algo que está muito remoto na humanidade, na medida em que havia regulamentações aristocráticas ou religiosas. Ou seja, nem todo mundo podia consumir. No mundo asteca, por exemplo, apenas os sacerdotes ou a camada, enfim, nobiliárquica, os nobres, é que tinham acesso. O comum dos povos não tinha esse acesso. Então, existiam restrições, como, por exemplo, na tradição dos mistérios de Eleusis, que foi uma religião iniciática que houve no mundo antigo, que só os iniciados podiam consumir. Então, não era exatamente um proibicionismo, talvez fosse, digamos assim, uma regulamentação que estabelecia restrições de acesso. Mesma coisa para gênero, por exemplo, no mundo romano, as mulheres não podiam beber álcool, era sob pena de morte. Também havia restrições etárias, em que menores de idade não podiam também beber álcool, vinho ou outras substâncias. Então, essas são regulamentações tradicionais que mudam de uma sociedade para outra. O que ocorre, de novo, no século XIX é uma iniciativa proibicionista que passa a ter uma dimensão global e que passa a ser uma política de Estado e que estabelece aí a restrição por princípio de certas substâncias que passam a ser, enfim, proscritas. Porque há uma regulamentação que é de prescrição. Quer dizer, inclusive os médicos, assim, eles prescrevem drogas, mas só com a receita, né? Então, existem drogas prescritas.
Tem drogas que podem ser de livre uso, independente de uma receita médica, e tem drogas que são proscritas, ou seja, proibidas. Essa proibição, ela tem várias origens, é um fenômeno muito complexo, que é difícil você reduzir a um único fator, ainda mais que ela ocorre em diferentes regiões do mundo. Mas uma das gêneses desse processo é o puritanismo religioso, sobretudo de uma vertente do evangelicalismo que surge na Inglaterra com os metodistas, que depois vão para os Estados Unidos, e que passam a defender a proibição do álcool. O álcool sempre foi uma droga oficial da civilização ocidental cristã. O primeiro milagre de Cristo é transformar a água em vinho. Depois de morto, Cristo vai apresentar o rito mais importante do cristianismo, que é a Eucaristia, que é a transformação, enfim, do seu sangue em vinho, do seu corpo em pão. Então, o vinho, sobretudo, é uma substância sagrada no cristianismo. Mas os evangélicos do século XIX discordaram dessa interpretação e passaram a defender a proibição do uso de qualquer bebida alcoólica. Eles eram puritanos, então não era só o álcool que eles proibiam também o consumo de qualquer excitante, de café, de chá, de chocolate, eles proibiam o uso até de carne, de consumo de carne, muitos eram vegetarianos, como os adventistas do sétimo dia, proibiam o uso de cores berrantes, havia toda uma tentativa de contenção sensorial, digamos assim, de limitar o prazer sensorial. Essa tendência é a que explica a irrupção da lei seca nos Estados Unidos. Em 1919, durante 13 anos, ficou proibido a produção e a venda de qualquer bebida alcoólica nos Estados Unidos. O Canadá fez isso um período muito mais restrito, e alguns países escandinavos também tentaram fazer isso. Então, o proibicionismo contemporâneo, ele vai surgir da inspiração puritana, mas aí vem uma nova questão, que é o domínio do mercado farmacêutico, sobretudo dos opiáceos. O uso dos opiáceos, por exemplo, a morfina ou a heroína, passou a ser indispensável, não só na atividade médica, porque permitem, enfim, a consolo da dor, mas na atividade militar, porque se um soldado é ferido, a morfina garante a ele, enfim, imediatamente não ter um sofrimento horrível. E a partir de 1912 se formou um tratado que foi impulsionado pelos Estados Unidos junto com a China, as Filipinas e alguns outros países para controlar o mercado de ópio no mundo. Então há também aí uma pressão muito grande da indústria farmacêutica que vai começar a atacar plantas que eram fitoterápicas em prol dos seus remédios patenteados. Por último, mas digamos não menos importante, há o elemento do racismo e da xenofobia. Vai se atribuir a povos que são estrangeiros em muitos lugares hábitos que são considerados como perniciosos e até pervertidos e que devem ser combatidos. E entre eles está o uso de drogas. Então, no Brasil, é o racismo contra os negros. A maconha é uma droga que vem da África, a palavra é africana. Nos Estados Unidos são os mexicanos e também os negros, e na Europa são os árabes. Em cada região do mundo se encontra um povo que é estigmatizado por ser, enfim, usuário ou mesmo comerciante de um certo tipo de droga. Então, eu diria que o proibicionismo é um fenômeno muito complexo que envolve a questão do puritanismo religioso, a questão econômica do controle do mercado farmacêutico e os elementos de discriminação social dos mais pobres e dos povos de raças estrangeiras que vão ser perseguidos sob esse pretexto. Interessante. E você diria que a propagação, vamos dizer assim, hoje a gente tem uma população que apoia o proibicionismo, vamos dizer assim, né? A gente podia dizer que é esse processo histórico de alienação quanto às drogas, porque a gente chama drogas enquanto categoria ampla, né? Então, a gente não distingue, por exemplo, a gente teve uma entrevista recente com uma pesquisadora que estuda agressividade, por exemplo, agressividade e drogas, né? E a gente perguntou para ela qual seria a pior droga, né, nesse aspecto de agressividade. Ela falou que de longe seria o álcool, né? Mas por o álcool não estar nessa categoria de droga, né,
Você acredita que seja essa alienação do que são cada uma dessas drogas que facilita o processo de ignorância da população, ou essa histeria moral quando se fala drogas, porque, enfim, existem tantas e as substâncias são tão diferentes? Seria esse processo histórico de alienação que você acha que tem essa resistência social e da população em geral em questionar o proibicionismo? Sim, porque droga é sempre a do outro, né? Aquela que você consome, você não chama de droga. Então, os tabagistas chamam os maconheiros de drogado, os apreciadores de cerveja acham que quem toma muito tranquilizante é drogado. Existem 3 circuitos, né? Tem um circuito das drogas de farmácia, que as pessoas chamam de droga, mas acham que é remédio. Então, tomar anfetamina, tomar Ritalina, até para crianças, tomar substâncias tranquilizantes, como são os benzodiazepínicos, isso tudo é considerado normal. E aí a pessoa pode tomar todo dia uma pílula, mas acha que não é droga. Depois tem as drogas lícitas de uso popular legal no Ocidente, que é o álcool, o tabaco e as bebidas cafeínicas. Mas no mundo islâmico é o contrário. Aí o álcool é que é uma substância proibida, totalmente ilícita, e eles têm outras substâncias que eles toleram, ou enfim, ou mantêm com uso lícito. É o caso do khat, do café, de certa forma até mesmo da maconha, que num país como o Marrocos, enfim, é quase que o primeiro produto da economia nacional. Então há uma discriminação que faz com que as pessoas, digamos assim, por alienação, sim, mas por deseducação, por uma espécie de ignorância do que significa, do ponto de vista científico, um psicoativo. Qualquer substância que interfira no funcionamento do nosso sistema, enfim, psíquico é uma droga. Pode ser o cafezinho que você toma de manhã para acordar e ficar bem disposto, pode ser a pílula do sonífero que você toma de noite para dormir, ou do uísque que você toma de noite para dormir, ou do cigarro de maconha que você fuma para se acalmar de noite. Então, a grande distinção é qual é o tipo de droga que é aceita e qual que não é aceita. E essa distinção é que é irracional, porque o senso comum acha, não, as drogas proibidas são aquelas que fazem mal. Mas não é assim. O álcool e o tabaco são as que fazem o maior mal, tanto no sentido crônico como no sentido agudo, do caso do álcool, que dá riscos enormes de perda de controle, enfim, de provocar acidente ou até de entrar em coma. Então, a grande questão é a incapacidade das pessoas verem que todas as substâncias psíquicas são drogas, todos têm efeitos psicoativos, e caberia regular cada uma delas em função dos seus efeitos. Tem algumas que têm que ser controladas, com venda em farmácia, com, enfim, critérios de uso, não pode se usar em lugares que incomodem a outros, etc. Tem outras substâncias que são muito mais inocentes, enfim, como o café, a cerveja ou a maconha, e que não tem um grande impacto. Mas assim mesmo você também deve regular como se faz com o tabaco para que ninguém seja obrigado, enfim, a sentir o cheiro ou a fumaça num lugar público que você não esteja disposto. Então eu acho que é uma espécie de educação democrática, que é a educação da tolerância, de as pessoas aprenderem que as pessoas são diferentes, cada um tem um hábito, e é preciso respeitar todos os hábitos. Alguns comem carne, outros são vegetarianos. Não dá para você proibir a carne nem obrigar as pessoas a comerem carne. Uns são tabagistas, os outros não gostam de tabaco. E assim por diante. Então, uma sociedade democrática é aquela que dê lugar para cada uma das preferências, mas que não aceite que essas preferências também colonizem o espaço público, como o cigarro fazia, né? Até pouco tempo atrás, tinha outro dia um vídeo de um debate do Maluf com os jornalistas e ele defendendo que era correto proibir de se fumar em avião ou em restaurante. E os jornalistas dizendo, não, mas que absurdo, se eu quero fumar no avião, porque eu não posso, tal. Então, eu acho que tem que se chegar numa espécie de denominador comum, que é um consenso democrático, de que todos os hábitos têm que ser respeitados, assim como todas as religiões, todos os hábitos alimentares. Se o sujeito não gosta de comer, sei lá, insetos, bom, eu não vou almoçar com ele, mas é um direito dele, se ele quiser comer insetos, né? E a ciência é importante nesse aspecto, né, de deixar claro
o real impacto na saúde, né, ou até ter dados, né, que é um dos problemas também quando o proibicionismo é que a gente acaba ocultando muitos dados para poder entender melhor também, né, esses fenômenos. Claro, porque, sobretudo, as pessoas têm uma visão do risco da droga que é um pouco exagerado pelo pânico moral. Então, as drogas que realmente têm riscos, às vezes as pessoas não levam em consideração, como é o caso do álcool. E as drogas que têm um risco muito menor, como é o caso da maconha, se tem uma visão que é irracional, que é de pânico, que não é científica. O ideal seria que as políticas públicas dessem uma informação a mais exaustiva possível, mostrando os impactos que cada substância tem. Mas com o proibicionismo isso não é possível, inclusive porque não dá sequer para você poder dosificar as drogas proibidas. E um dos maiores impactos de saúde pública das drogas proibidas é que ninguém sabe o que está tomando. Numa pílula ou num pó branco vem qualquer coisa. Na época da lei seca, morria muita gente porque o álcool também era contaminado com metanol, né? Então, precisaria ter a legalização também para a fiscalização dos órgãos da saúde pública, da vigilância sanitária, para garantir a pureza e a dose exata de cada produto e a informação sobre os seus riscos, inclusive aqueles que têm um patamar de letalidade, né? Que são doses que você pode morrer se consumir. E Henrique, você conseguiria fazer aí um trabalho de esforço de talvez levantar quais são os principais argumentos, não os mais, né, os mais fáceis de refutar, mas os principais argumentos contra a legalização? Você teria alguns que você acha que tem algum peso, ou que você consiga apontar algo relevante de algumas pessoas que apontam alguns aspectos contra a legalização das drogas em geral? São 3 os argumentos principais do proibicionismo. O primeiro deles é de saúde pública. É a ideia de que o impacto das drogas diminui a expectativa de vida, aumenta a patologia, das pessoas que podem se tornar doentes, e isso tudo tem um impacto, inclusive, econômico no orçamento da saúde pública. Esse argumento, ele é válido e ele deve ser, enfim, levado em consideração em qualquer modelo de regulação, porque os impactos são diferenciados. Mas ele não é moralmente diferente das mesmas advertências que devem se fazer em relação aos alimentos. Por exemplo, se você comer demais gorduras animais, carboidratos e açúcar, você vai ter risco de diabetes, você vai ter risco de obesidade mórbida, você pode ter problemas cardiovasculares, que são a maior fonte de letalidade, de morbidade, né, na sociedade contemporânea. Você vai dizer, bom, então vamos proibir o açúcar, vamos, enfim, estabelecer critérios de restrição à ingestão de gorduras animais. Não é a repressão que vai resolver isso, é a educação. É dizer para as pessoas, olha, açúcar demais é perigoso, comer gordura animal demais é perigoso. Então, o impacto de hábitos, digamos, excessivos ou hábitos que não são saudáveis só podem ser combatidos pela persuasão, pelo convencimento das pessoas, porque é voluntário o ato de consumir drogas ou alimentos que podem ser, enfim, daninhos para a saúde. O segundo argumento é ligado à ideia da criminalidade, que as drogas que são proibidas são exploradas pelo crime e que você consumi-las, você estaria, na verdade, dando dinheiro para traficantes. Esse argumento ele também tem um aspecto de verdade, mas a culpa disso não é a da droga, a culpa disso é a da proibição. Se o chocolate fosse proibido, teria, enfim, venda clandestina, troca de tiros para distribuição de chocolate, etc. Se o chimarrão fosse proibido, mesma coisa. Então, qualquer produto que tem demanda na sociedade, se essa demanda é artificialmente bloqueada pelo Estado, vai haver vias pelas quais a sociedade vai se abastecer. E, ao invés de reprimir o crime organizado, a proibição recompensa o crime organizado, porque transforma esse mercado num mercado hipertrofiado, cujo valor do produto não corresponde ao custo de produção, mas ao custo da proibição. Então, se fosse legalizado, cairia em muito preço, haveria um mercado legal e o crime não teria mais interesse em ficar, enfim, contrabandeando chimarrão, por exemplo.
Então, a discussão de que isso beneficia o crime é exatamente o inverso. É a proibição que aumenta enormes fortunas especulativas de donos de helicópteros, etc. E o último, finalmente, é o argumento ligado à infância e à juventude, de dizer que as drogas são uma ameaça à juventude porque é muito ruim o consumo precoce, e isso pode retirar os jovens, enfim, de uma perspectiva de vida, enfim, ordenada, racional, próspera, pode levá-los a um estado de desmotivação, a um estado de desestímulo para estudar, etc., etc. Sobre isso, é importante lembrar a ética clássica do Platão. O Platão escreveu um livro que se chama As Leis, e os 2 primeiros capítulos tratam da embriaguez. Ele vai dizer, a embriaguez, ela é um modelo pedagógico, porque ela serve para quando o indivíduo chega na fase da idade adulta, na fase de transição, ele possa aprender a se autocontrolar. Porque se você bebe um pouquinho, e bebe de forma controlada, por exemplo, numa festa de Natal, tomar champanhe, mesmo um adolescente, não vai ter qualquer problema. Mas se você esconde o álcool, diz que o álcool é algo absolutamente maléfico e que ele nunca pode chegar perto, quando ele chegar, provavelmente ele vai estar totalmente desinformado e vai consumir em excesso. Então, isso já foi resultado de pesquisas sociológicas entre países protestantes que não têm uso do vinho, por exemplo, associado à família, e países mediterrâneos, em que o uso do vinho é associado à vida familiar. E há muito maior incidência de alcoolismo nos países protestantes. E se atribui que uma das razões seria de que o álcool passa a ser um fruto proibido. E aí os jovens, quando se aproximam disso, querem o excesso. Então, a educação para saber a medida certa das coisas é talvez o maior ensinamento pedagógico que a gente precisa ter. E olha, isso não é só com drogas, isso é com tudo. Isso é com alimentos. Também não pode ensinar para um jovem que ele pode comer chocolate tudo que ele quiser, porque ele vai ficar com problemas de saúde. Você não pode dizer para um jovem que ele pode andar de skate como ele quiser, porque ele pode levar tombos e se machucar. Com a sexualidade, ele vai ter que aprender a usar preservativos, a ter consciência dos riscos, enfim, de gravidez indesejada ou de doenças sexualmente transmissíveis. Então, tudo na vida tem risco. E a melhor forma de você educar para o risco não é a tutela que esconde completamente o acesso dessa atividade como se fosse uma ameaça proibida. Se uma criança ou um adolescente quer fazer esportes de alto risco, você tem que ensiná-lo a fazê-lo corretamente, a usar, enfim, mecanismos de proteção e etc. Eu acho que o ensinamento do uso de drogas, inclusive do uso do vinho, passa por aí. Não adianta você proibir. A proibição só cria uma espécie de sedução maior do proibido. O que interessa é a gente estabelecer educação e mecanismos de autocontrole que as pessoas aprendam sem tutela externa, para que elas possam ser responsáveis por si mesmas. Perfeito. E, Henrique, os pontos positivos assim, da legalização, acho que você já trouxe bem aqui até agora. Teria pontos negativos pensando em sistemas de legalização? Os principais? Sim. Eu acho que há um risco, um ponto negativo, que é, se você deixar o mercado de drogas à mercê do interesse do lucro privado, vai haver uma incitação para o uso abusivo. Inclusive por meios insidiosos, como publicidade, enfim, subliminar, publicidade voltada para os mais jovens. E isso já ocorre com o tabaco e com o álcool. Então, é preciso medidas do Estado para impedir que os grandes grupos privados incitem o consumo desmesurado, não só de drogas, mas de qualquer coisa, né? Uma forma para isso é a proibição da publicidade, que no Brasil já existe em relação a bebidas alcoólicas, mas só as destiladas, a cerveja não. O tabaco também tem restrições de publicidade. Mas mais do que a restrição à publicidade, existe um modelo muito bem sucedido para não permitir que haja esses, digamos, riscos da legalização, que é o modelo canadense, que é o monopólio do Estado. O Canadá, desde 1921, estabeleceu que só o Estado pode distribuir bebidas alcoólicas. É uma empresa em cada província.
Então, cada estado tem uma empresa e todo o lucro vai para o orçamento do estado, que pode depois redirecioná-lo para a saúde, educação, etc. Com isso, as lojas têm um horário definido, têm uma localização definida, que não vai ser próxima de escolas, tem um preço definido, que não pode ser muito baixo, mas também não pode ser muito alto. Todos esses cálculos, que seriam, enfim, da mão cega do mercado, no caso canadense, é o estado que estabelece, tanto com as bebidas alcoólicas como com a maconha. Eles acabaram de legalizar a maconha faz 2 anos, é o primeiro país desenvolvido a fazer isso, e também é estatizado. Não é qualquer um que pode vender. A produção é aberta à iniciativa privada, tanto do álcool como da maconha, mas a distribuição, ou seja, a distribuição atacadista e as lojas que vendem, são monopólio do Estado. É um meio de você impedir esse risco de uma legalização que transformaria, digamos assim, drogas proibidas na mesma situação que está hoje o tabaco e o álcool, que não é desejável, porque o tabaco e o álcool têm efeitos daninhos sobre a saúde pública e precisam ser controlados. E se você deixa eles na mão de um grupo privado, isso não ocorre. Aliás, é bom lembrar que esses grupos privados controlam praticamente a economia brasileira. A maior empresa do Brasil é a Ambev. É maior do que a Vale, ou é maior do que a Petrobras. E depois você tem o tabaco, do qual o nosso país é o maior exportador do mundo. Mas isso tudo controlado por multinacionais privadas. Se fosse monopólio do Estado, você poderia até, enfim, cobrir déficits fiscais em áreas sensíveis, em áreas sociais. Então, a legalização da maconha serve também para aumentar a arrecadação de impostos do Estado. Foi o que ocorreu nos Estados Unidos quando acabou a lei seca, né, que a crise de 29 tinha levado a um enorme déficit fiscal e quem estava lucrando com uma substância altamente demandada eram grupos clandestinos, né? Então, por que não tornar isso uma economia legal cujo, digamos assim, cujo benefício, cujo resultado seja direcionado para interesse social? E quando comparado com o modelo americano, ele é bem diferente do canadense. O uruguaio, o modelo uruguaio e o canadense são mais próximos e o dos Estados Unidos é um pouco diferente? Seria mais ou menos isso? Sim. Os Estados Unidos têm um modelo próprio em cada estado. Eles têm uma condição federativa muito forte, né? Então, agora acabou de se aprovar a primeira lei no Congresso americano que vai propor a legalização federal da maconha. Mas até agora as legalizações são apenas na esfera estadual. E cada uma tem certas regras. Por exemplo, uma das regras que está presente no Colorado e em outros estados é que o mesmo grupo não pode explorar a produção e a distribuição. Não são grupos, podem ser privados, é privado, mas para evitar uma espécie de truste, eles fazem, um produz e o outro vende, não pode ser do mesmo proprietário. Nos Estados Unidos também tem uma série de outras regras, enfim, que são peculiares a cada estado, mas é essencialmente um modelo privatista. O canadense é estatista. O Uruguai é um meio termo, porque no Uruguai, para a produção da maconha, são empresas privadas, inclusive estrangeiras, que fazem uma licitação e que são aprovadas. Depois, a distribuição é feita exclusivamente por uma rede de farmácias também privada. Então, o papel do Estado é dar a autorização para as empresas que ganharem a licitação poderem produzir. Então, não é exatamente um modelo estatista, é um modelo de regulação estatal, mas de propriedade privada e de distribuição também privada. E aqui no Brasil, você acredita que qual que seria o modelo? Porque aqui no Brasil a gente tem um problema também que o Estado, né? Todo a corrupção aqui no Brasil é algo endêmico, né? Então, não correria o risco também de a gente fizer algo muito centrado no Estado, algo estatal, a gente perpetuar algo, por exemplo, a gente já sabe, né, que tem políticos envolvidos no tráfico de droga, e, enfim, não correria esse risco da gente continuar com o mesmo problema, vamos dizer assim, uma concentração de renda com pessoas que já fazem o tráfico hoje e estão dentro do Estado tomarem conta desse processo? Eu acho que o maior risco é no modelo privado, porque o modelo estatista, ele não é apenas em relação às drogas ilícitas. Pouca gente sabe, mas o tabaco sempre foi estatizado no mundo ocidental, em muitos países. A França, a Espanha e o Japão tinham monopólio do Estado na produção e na distribuição de tabaco até o final do século XX.
era a famosa Seitá na França e a tabacaleira na Espanha. Só o Estado que podia fabricar e distribuir tabaco. Então, toda a renda do tabaco ia para a destinação do orçamento do Estado. Imaginem se, ao invés de enriquecer a Sousa Cruz, que é uma multinacional britânica, ou enriquecer a Ambev, que está ligada, enfim, a uma multinacional belga e americana, etc., se toda essa renda pudesse ir para a área da saúde ou para a área da educação. O risco da corrupção existe tanto numa situação como na outra, e seria preciso aí mecanismos de transparência que são, enfim, para todos os setores da economia. Não é só para as drogas, para o petróleo também precisamos disso, para qualquer esfera do funcionamento de uma empresa pública, é preciso mecanismos de controle para evitar o risco de corrupção. Mas eu acho que a maior corrupção ocorre quando há interesses privados, né? E, Henrique, no Brasil, em que pé a gente está em relação à legalização? A gente está bem distante? Já tem algum debate envolvendo? Como que está? O Brasil está muito assim atrás dos países mais importantes do mundo. Nos países centrais, digamos assim, Europa, Estados Unidos, Canadá, Japão e China, existem mecanismos hoje de produção de maconha não só para uso psicoterapêutico ou medicinal ou recreacional. Existe porque a maconha é um produto econômico dos 40% do cânhamo do mundo. É uma empresa estatal, Hana Corporation, e eles têm interesse em produzir cânhamo para produzir vestuário, fibras têxteis, sapato, toda a roupa do exército chinês é feita de cânhamo por essa empresa. Mas, além disso, eles estão propondo substituir o combustível de fóssil, combustível de petróleo, por biomassa, por biodiesel, de maconha, que é melhor que a cana-de-açúcar e o milho. Então, a gente tem hoje uma espécie de ciclo econômico da maconha que está sendo retomado, que é útil para o uso como droga, mas também é útil como insumo industrial, inclusive como combustível. O Brasil simplesmente se recusa a isso. Não há nenhuma autorização para a produção no Brasil de maconha, nem sequer para produzir combustível, vestuário, etc. A única pequeno avanço é a Anvisa aceitar o direito de se comprar remédios do exterior. Mas é outro absurdo, porque esses remédios são comprados a um preço de R$ 2.500, um vidrinho de 30 ml, quando seria produzido por centavos, se pudesse se plantar e se extrair óleo de cannabis, onde tem o CBD. Então, a grande questão é o direito do cultivo. O Brasil é um dos maiores países agrícolas do mundo. Tem setores importantes do agronegócio brasileiro que querem plantar maconha, porque sabem que é uma planta altamente lucrativa, altamente útil, não só como remédio, mas também para essa produção de fibras, óleo, etc. Mas há um empecilho hoje, que é a natureza ideológica do governo atual, do governo Bolsonaro, que é obscurantista, é um governo que está com as costas para a ciência, é um governo anticientífico, que tem uma ideologia ligada a esse puritanismo religioso que nos Estados Unidos chegou a proibir até o álcool. Então, eles têm uma enorme influência da base evangélica e uma incapacidade de entender que é interesse nacional, da soberania nacional, sobretudo num país da nossa dimensão, ter plantios de maconha para garantir todas as destinações que essa planta permite, né? Tanto na área do seu uso como droga, como na área do seu uso como combustível ou como fibra têxtil. E, Henrique, assim, na sua opinião, a gente tem, hoje o debate central está em cima da legalização da maconha, né? E outros lugares já estão se expandindo para outras drogas. Na sua opinião, assim, você acha que a legalização deve ser estendida para todas as drogas? Tem que ser um processo gradativo? Como é que você imagina esse processo? Olha, a tendência, eu acho que é do fim do proibicionismo de todas as drogas. As que são mais perigosas, que têm impactos maiores, deveriam ter formas de controle. Mas se a pessoa, por exemplo, é viciada em heroína e necessita tomar 2, 3 injeções de heroína por dia,
melhor que ela tenha a heroína pura, de boa qualidade, fornecida pelo Estado numa farmácia, do que ela ter que ir numa biqueira comprar um produto adulterado de um traficante perigoso. Na Europa, o modelo que permitiu o fim, sobretudo desse consumo de heroína, que era o mais problemático, foi o Estado fornecer. Tanto na Suíça, como na Holanda, na Inglaterra, no Canadá, o Estado passa a fornecer para os que são dependentes. Agora, acabou de ser aprovado, num plebiscito, junto com a eleição presidencial nos Estados Unidos, a legalização de todas as drogas no estado do Oregon. Melhor dizendo, a descriminalização, porque significa, não vai estar à venda ainda, não é legalização, a palavra correta é descriminalização. Mas nenhum cidadão que use uma substância para o seu uso próprio, o seu uso privado, pode ser penalizado porque é um crime sem vítima. É que nem dizer que, bom, você se entope de açúcar até ter, enfim, problemas terríveis de saúde. Bom, mas se o sujeito quer ficar se entupindo de açúcar, não vai ser com a proibição dessa ação que o Estado vai ajudá-lo. A ajuda que o Estado pode dar é fornecer recursos, inclusive de auxílio psicoterapêutico, etc., para que ele possa deixar de ser um dependente, mas não punir a dependência, que se for uma forma, enfim, de consumo abusivo, ela tem que ser tratada, tem que ser uma questão de saúde pública. Então, tem que ser separada da esfera criminal e judicial. Né? Perfeito. E, Henrique, em relação à legalização, os dados que a ciência já tem em relação aos países que têm legalização, houve aumento de consumo ou não tem essa relação? Não tem essa relação. O caso mais conhecido é Portugal, que, aliás, é um país muito parecido com o nosso, até com a mesma língua, etc. Portugal teve um processo de legalização e de descriminalização que foi, assim, de todas as substâncias já um bom período, já faz mais de quase 2 décadas, e o índice de consumo se manteve estável, porque uma das coisas que estimula o consumo é o fato de ser um atrativo proibido. Depois, você tem circuitos que são separados. Quem gosta de maconha não está interessado em cocaína. Se você mantém na mão do crime organizado, o crime organizado tenta, muitas vezes, incitar também o consumo de outra substância. E os outros países que tiveram processos de legalização, particularmente o Uruguai, também estão mostrando que não há uma espécie assim de agora legalizou, então todo mundo que não tinha vontade passou a ter vontade. Na verdade, as pessoas já sabem onde obter essas substâncias, elas são muito facilmente obtíveis, se conseguem hoje, inclusive jovens, Sim. E na pior forma possível, ou seja, com o produto da pior qualidade e nas mãos da pessoa de menor confiança possível, que é um criminoso organizado. Uhum. Então, o ideal é a gente ter, como ocorre com, enfim, as anfetaminas, os benzodiazepínicos, etc., que as pessoas tomam com recomendação médica em farmácia. Todas as substâncias deveriam ter esse tipo de controle. Legal, Henrique. E, para finalizar, você indicaria para quem está ouvindo, que gostaria de se aprofundar mais no tema, tem os seus livros, mas você indicaria mais algum outro recurso para quem quiser se aprofundar? Olha, eu convido todo mundo a visitar o site do nosso laboratório de pesquisa, que se chama LEHDA, LEHDA, USP. Se você colocar isso em qualquer buscador aí, você vai encontrar Laboratório de Estudos Históricos das Drogas e da Alimentação. Lá nós temos todas as teses de doutorado e as dissertações de mestrado que foram apresentadas sobre essa temática, artigos, livros, vídeos e eventos, encontros acadêmicos, etc. Depois, enfim, como você já mencionou, esse aqui é o meu último livro, que se chama Drogas, a História do Proibicionismo, que está pela editora Autonomia Literária, que vende, enfim, por mala direta. Pode escrever para a editora, que é a forma mais fácil de adquiri-lo. E, além disso, eu recomendo a busca de sites que tenham vínculos científicos e acadêmicos. Eu participo de um outro, que já tem também mais de 20 anos, que se chama NEIP, Núcleo de Estudos Interdisciplinares sobre Psicoativos, que é também um banco de dados muito rico com todo tipo de reflexão sobre essa temática.
E quem tiver depois interesse em qualquer pergunta específica e tal, os meus e-mails estão nesses sites e eu, enfim, responderei com prazer se alguém quiser se comunicar diretamente comigo. Legal, Henrique. Queria agradecer. É um papo fascinante, assim, a gente tem uma horinha só, mas é um assunto que eu e o Bruno a gente sempre conversa a respeito. E foi um prazer ter você, ser uma referência nesses estudos, enfim. Tem muito material também, vídeo seu online, também no YouTube, né, para quem quiser explorar mais o assunto, mas queria agradecer aí a disponibilidade e o bate-papo foi muito legal. O agradecimento é meu, foi um prazer estar aqui com vocês e um grande abraço aí para todos, inclusive todos os ouvintes, né? E um bom fim de ano aí, apesar das dificuldades. Muito legal. Isso aí, então, obrigado, pessoal. professor. Valeu a todos. Até a próxima. Tchau, tchau.